Bem-vindos ao canal 60 Dicas da Vasti. Hoje, mais um assunto super importante. Você que me segue, hoje vai saber sobre implantes dentários. E todo mundo que tem algum probleminha quer agora fazer um implante porque fica mais bonito, a boca fica, o sorriso fica mais lindo e é tudo de bom. Então, para falar sobre esse assunto, eu vim buscar aqui com o Dr. Alexandre Pássaro, que é especialista em implantes, próteses, estética, e ele vai mandar muito bem, tenho certeza. Então, vocês vão gostar. Vale a pena assistir. Bora lá pro vídeo! Tudo bem, Vasti? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, para nós falarmos um pouquinho sobre implantes dentários, mas eu acho melhor nós começarmos a falar um pouquinho sobre a estrutura dental, a estrutura da coroa do dente, da raiz, numa situação normal, para daí nós entrarmos no assunto mesmo, Então, aqui nesse esquema, nós percebemos que temos uma estrutura dentária absolutamente normal. Essa aqui seria a parte óssea que em volta de toda a raiz do dente, Essa é uma situação que não existe doença gengival aqui instalada. É a situação que nós devemos sempre procurar. Então percebemos nesse esquema aqui também que nós temos a parte que está dentro do osso, nós chamamos de raiz, e a parte que está para fora do osso nós chamamos de coroa dental. Muito bem. Uma vez, quando começamos com algum problema de acúmulo de tártaro e acúmulo de placa bacteriana, nós começamos a ter um problema na parte óssea que segura o dente, que é uma das causas que podem fazer com que você perca esse elemento dentário por completo. Lógico que para você instalar um implante, você pode ter um problema de fratura dentária, por exemplo. Mas hoje em dia o que mais nós percebemos no dia a dia da clínica é exatamente a doença gengival instalada e que não controlada e que você acaba perdendo o dente, Então o que nós falamos sempre para os pacientes é o seguinte, que hoje existem estudos que mostram que uma infecção dentária, um problema gengival não tratado, como ele está diretamente ligado na corrente sanguínea, nós podemos ter outras consequências longe dos dentes. Então você pode ter um problema no pulmão, na articulação, no coração, no cérebro, porque está tudo interligado através dos vasos sanguíneos. Então é muito importante nós fazermos todo esse tipo de tratamento para evitar exatamente chegarmos a esse ponto. Muito bem. Aqui eu tenho um modelo de trabalho, bem rústico, mas que consegue explicar bastante que nós temos aqui uma dentição completa e para mostrar exatamente o seguinte, quando perdemos um elemento dentário, o que acontece? Assim que você perde, você tem um desarranjo no alinhamento dos dentes, porque tanto esse dente quanto esse, ele acaba procurando contato e inclina. Então, isso aqui pode acarretar um problema muito grave de articulação e de oclusão, que nós chamamos de perdendo a função mastigatória. Quando nós perdemos o dente, nós podemos repô-lo, podemos colocar uma prótese nesse local de várias formas. Muito bem. Entramos aqui na parte de reabilitação. O que a gente pode estar fazendo para repor os dentes perdidos? Muito bem, quando nós falamos de um dente, simplesmente um dente que tem a raiz, normalmente nós fazemos a coroa em cima da raiz. Então ele perdeu a coroa, como eu expliquei no outro modelo, e nós fazemos a coroa, de vários materiais que você pode usar para dar estética e função nesse caso. Se for mais de um elemento, nós podemos ter aqui uma prótese fixa, que ela é cimentada nos dentes vizinhos e vem uma peça, por exemplo, com 4 elementos para repor os dentes que estão faltando aqui. Existem também os trabalhos removíveis, que eles são encaixados nos dentes que ainda ficaram na boca. Então é um trabalho bastante antigo, mas que também tem a sua importância. E finalmente a nossa prótese total, que é a dentadura, que é uma prótese simplesmente que ela se aloja
na gengiva quando a pessoa perde todos os elementos dentários. Muito bem. Então, nós podemos estar falando um pouco sobre implante dentário exatamente para mostrar para vocês agora que hoje em dia o que mais é usado é exatamente nós fazermos o implante dentário. Quer dizer, o implante ele é uma raiz artificial feita de titânio, que é um material biocompatível, ou seja, não temos problema de rejeição com o implante. Ele é colocado, já vou mostrar como, ele é colocado dentro da estrutura óssea e ele vai servir de base para futuro encaixe da prótese aqui. Aqui nesse outro esquema também, bem fácil de ser entendido, mostra exatamente a comparação entre um dente natural e a raiz, né, que seria o implante artificial, né, a base de titânio, o cilindro de titânio, com a prótese encaixada exatamente no local. E mostra os dois ossos aqui exatamente, praticamente numa mesma situação de igualdade, tá? Muito bem, então agora nós vamos falar exatamente sobre a questão do implante dentário, que o tamanho natural é esse bem pequenininho, né? O implante dentário é desse tamanho, que depois quando você faz, né, você confecciona uma prótese e essa prótese ela vai encaixada dentro do implante e você prende um parafuso e finalmente restaura o dente aqui. Então o implante é isso. Normalmente a gente pega um modelo um pouquinho maior para poder explicar para o paciente, né, como que funciona, o que é o implante, né? Então, como eu falei, o implante é um cilindro de titânio que é colocado dentro da parte óssea, né? Aqui nós temos um esquema, né, no modelo de plástico, né, que mostra exatamente que o implante tem que ficar bem colocado no centro de qualquer estrutura óssea para receber finalmente a prótese. E que quando, por um problema normalmente de origem gengival, de perda óssea, nós temos uma perda óssea aqui, por exemplo, nós temos que primeiro fazer o enxerto ósseo seco, colocar uma substância aqui para deixar a substância retinha como aqui, para finalmente você conseguir instalar o implante. Muito bem, aqui nós temos alguns exemplos de implante, de reabilitação sobre implante. Aqui na frente, por exemplo, nós temos um dente unitário. É feito o implante, que está dentro do osso, mostrando aqui, né? É feito exatamente esse intermediário, né, que nós colocamos, e finalmente é colocado uma prótese que se encaixa perfeitamente aí. Um pouquinho aqui mais na lateral, nós teríamos o esquema de uma prótese que faltam mais dentes, faltam 3 dentes, colocamos 2 implantes e finalmente é confeccionado uma prótese com 3 elementos, né, que prende diretamente nos implantes. Então, o que acontece? Nós temos que entender que depois que fecha exatamente isso, nós fazemos uma restauração aqui e esse caso estaria terminado sem mexer com os dentes vizinhos, como antigamente era feito. Teríamos um outro tipo de prótese total, quando uma pessoa, por exemplo, usa uma dentadura, em que você vai reabilitar o paciente. Hoje nós chamamos essa prótese de prótese tipo protocolo. Essa prótese tipo protocolo são colocados os pinos de titânio intraósseo, né? E depois essa prótese ela é confeccionada sobre esses pinos, aqui eu estou tirando para poder mostrar exatamente, é confeccionada sobre esses pinos para reabilitar totalmente a função do paciente, a estética, a fonética, para não ter mais problema. Então essa prótese nós chamamos de prótese tipo protocolo. E finalmente eu gostaria de falar um pouquinho da importância de nós termos a reabilitação dos dentes, né? Sabemos que a mastigação ela se inicia na cavidade oral. Se nós tivermos bons dentes ou boas próteses, nós teremos excelente mastigação e teremos também uma excelente digestão. Então é por isso que o implante existe, para devolver a função mastigatória para você ter uma boa saúde. Outra coisa que eu gosto sempre de comentar com meus pacientes é com relação à implantodontia, que é o estudo dos implantes. Na verdade, nós temos, eu como profissional da área de saúde, eu tenho que orientar meus pacientes
a, sempre que possível, salvar os dentes. Fazemos de todas as formas para deixar o elemento dentário dentro da boca. Porque jamais um dente ele vai ser pior do que um implante. O dente não é pior que um implante. Na verdade, o implante está indicado quando esse elemento dentário tem que ser extraído. E daí sim nós podemos utilizar essas técnicas cada vez mais avançadas na implantodontia para nós podermos fazer resultados parecidos com esse aqui. Né? Aqui nós temos um caso total de reabilitação sobre a boca total, em que são colocados os implantes bem divididos, cada um no seu lugar, claro, né? E que a prótese ela tem essa aparência e que na boca do paciente ela acaba tendo esse resultado, um resultado excelente, que você vê o posicionamento labial do paciente, né? As papilas, que são as pontas da gengiva aparecendo normalmente, a transparência do dente e a linha de sorriso mantida do paciente. E esse paciente tem a função mastigatória totalmente restabelecida. Numa foto mais aproximada, percebemos que esse tipo de trabalho tem esse resultado, um resultado de bastante naturalidade. Então, acho que o recado que eu tinha que dar é mais ou menos esse. E eu gostaria de deixar totalmente à vontade as pessoas a fazerem as perguntas, os comentários. Eu fico também com os contatos, podem ver com a Vasti exatamente, que nós podemos responder qualquer questão que de repente ainda não deu tempo nesse vídeo para elucidar. Eu agradeço muito, Vasti, pela delicadeza de ter me convidado e espero nos encontrarmos mais vezes. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Olá, eu gostaria de agradecer, Dr. Alexandre Pássaro, por receber o canal 60 Dicas da Vasti. Muito obrigada, Dr. Alexandre. E a sua explanação foi excelente. Eu acho que esclareceu todas as dúvidas sobre implantes. Mas se alguém tiver alguma dúvida, escreve no comentário. Curtiu? Inscreva-se no canal. É muito importante para o crescimento do canal 60 a sua inscrição. E conto com você no próximo vídeo. Tchau, tchau!